A fé sem obras é morta. Mas que obras? Obras para Deus ou obras para desejos humanos? A frase "a fé sem obras é morta", citada de Tiago capítulo 2, versículo 17, se tornou um jargão comum em diversos círculos evangélicos, muitas vezes citadas sem o devido rigor hermenêutico e sem considerar o peso de seu contexto bíblico e teológico. Muitos a utilizam para motivar ações ligadas aos interesses pessoais, como adquirir bens, conquistar empregos ou alcançar objetivos terrenos. Contudo, ao examinarmos cuidadosamente a Sagrada Escritura, veremos que as obras da fé são frutos da obediência a Deus, mesmo quando essa obediência contraria os interesses pessoais e envolve sofrimento, renúncia e risco. Hoje busco, com essa exposição, demonstrar, com base nas Escrituras, que a fé verdadeira produz obras, mas essas obras são voltadas exclusivamente à vontade de Deus. Segundo, as obras mencionadas nas Escrituras não têm como fim o sucesso terreno ou satisfação pessoal, mas sim a glória de Deus. E a falsa compreensão da fé pode levar a uma religião centrada no homem e não em Cristo. Tiago capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago escreve à diáspora entre as 12 tribos, no capítulo 1, versículo 1. Ou seja, judeus convertidos ao cristianismo, vivendo dispersos e enfrentando opressões sociais, como pobreza e injustiças. Eles estavam sujeitos à tentação de uma religiosidade apenas intelectual e nominal. Em Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 9, o autor denuncia a parcialidade contra os pobres e o favorecimento dos ricos. Isso evidencia uma fé que não transforma o comportamento. No capítulo 2, versículos 14 ao 16, ele usa um exemplo claro. Se alguém vê um irmão em necessidade e diz, "Vá em paz", sem ajudá-lo, que proveito há nisso? Aqui, a palavra obras são ações concretas de amor ao próximo, conforme a vontade de Deus, não o interesse pessoal. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Tiago capítulo 2, versículo 21. Semelhantemente, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando acolheu os emissários e o fez sair por outro caminho? Tiago capítulo 2, versículo 25. Abraão e Raabe realizaram atos que colocaram suas vidas em risco. Não buscaram sucesso terreno, mas obedeceram às ordens divinas. Mas, lembrando que foi em situações de extrema pressão. Abraão ofereceu seu filho, conforme em Gênesis capítulo 22, confiando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, conforme em Hebreus 11, versículos 17 ao 19. E Raabe protegeu os espias, se arriscando por causa do temor a Yahvé, conforme em Josué capítulo 2, versículo 9 ao 11. As obras aqui não são ações para alcançar bênçãos materiais, mas gestos de fé viva, moldados pelo temor de Deus e submissão ao seu plano. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Paulo enfrenta os judaizantes que afirmavam que as obras da lei mosaica, como a circuncisão, eram necessárias para a salvação, conforme Gálatas 2, versículo 16 e Filipenses 3, de versículos 4 ao 9. Ele afirma que a salvação é pela fé, dom de Deus, Efésios 2, versículos do 8 ao 9, não resultado do mérito humano. Só que Tiago, por outro lado, confronta
os que diziam crer, mas não viviam como crentes. Um problema comum entre judeus convertidos que mantinham uma fé puramente teórica. Há uma observação que ambos aqui estão de acordo, que essa observação se encontra na Confissão de Fé de Westminster, em seu capítulo 11. A fé que justifica é sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras, e não é uma fé morta, mas opera por amor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Aqui em Hebreus 11 não mostra heróis buscando bênçãos materiais, mas crentes vivendo e morrendo pela promessa. Eles não agiram para alcançar riquezas, muitos deles, na verdade, perderam tudo, até a vida, por obedecerem a Deus. Por exemplo, Noé constrói a arca com temor, no versículo 7, mesmo sem nunca ter visto chuva. Abraão peregrina em terra estranha, esperando uma pátria celestial, conforme versículos 9 e 10. Moisés rejeita o conforto e os tesouros do Egito, versículos 24 ao 26. Outros são perseguidos, cerrados, mortos, isso por amor à promessa, conforme os versículos 35 ao 38. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Versículo 13. Nenhum deles colocou a fé em prática para conquistar algo terreno. Todos obedeceram pela confiança no caráter e promessas de Deus, mesmo sem ver resultados nessa vida. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7, versículo 21. Jesus aqui denuncia aqueles que praticam obras no nome dele, mas que na verdade nunca o conheceram. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 22. Então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 23. Essas pessoas realizaram atos religiosos poderosos, mas suas motivações eram centradas em si mesmas. Suas obras de fé eram instrumentos para alcançar status, poder ou prestígio espiritual. O contraste com as obras genuínas, como as de Abraão e Raabe, é total. Os verdadeiros crentes obedecem mesmo quando isso os leva à humilhação e sofrimento. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Paulo é claro, não somos salvos por obras, conforme o versículo 9, mas somos salvos para boas obras. Essas obras foram designadas soberanamente por Deus. Quais obras? Toda forma de obediência e serviço sacrificial segundo a vontade divina revelado nas Escrituras, como João 13, versículo 34, amar o próximo, Lucas 9, versículo 23, negar a si mesmo, Mateus 5, versículo 44, perdoar os inimigos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, suportar a injustiça por causa de Cristo, Atos, capítulo 4, versículo 29, anunciar o Evangelho com ousadia. A fé salvadora, conforme ensina a Escritura, nunca se manifesta como instrumento para alcançar desejos terrenos. Ao contrário, ela é um dom sobrenatural de Deus que nos une a Cristo e nos conforma à sua imagem. Romanos 8, versículo 29. As obras dessa fé são frutos visíveis da regeneração operada pelo Espírito Santo, conforme Tito, capítulo 3, versículo 5, expressas em submissão, renúncia, perseverança e amor.
Toda tentativa de colocar a fé em prática para alcançar emprego, bens, riquezas ou sucesso pessoal não é fé bíblica. É idolatria mascarada de espiritualidade. Como disse Calvino, a fé verdadeira sempre se volta para Deus, nunca para si mesma. Portanto, que vivamos uma fé que obedece, sofre, ama e espera, não uma fé que exige, manipula ou negocia com Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Se essa exposição te edificou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.